Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Nós viemos hoje aqui adorar ao Senhor, amém? E nós estamos reunidos porque nós cremos que a palavra do Senhor nos transforma. Abra comigo a Bíblia, você que está de pé e você que não pode, fique sentado. Vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 22, do versículo 1 até o 2. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida sobre a vida de Abraão. Quantos se encontraram? Digam amém. Amém. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 2. Passando algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus a Abraão: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Amém? Você pode se assentar. Eu ainda vou ficar com a Bíblia aberta, pois eu vou me orientar em cima dessa passagem a qual nós acabamos de ler. Nós hoje estamos no culto da vitória. E chegar na vitória é muito bom. Chegar na vitória é gratificante. Receber uma vitória é alegrante. Será que existe essa palavra? É muito bom quando nós conquistamos a nossa vitória. Mas existem duas formas de conquistarmos essa vitória, que é através de uma prova ou de uma tentação. Não é verdade? Agora não ouvi nenhum aleluia. Aleluia! Existem duas formas de nós conquistarmos a vitória. E Abraão, diz a Bíblia, que foi um homem ascendente em Deus. Abraão era filho de Terá e se casou com Sarai. No livro de Gênesis começa a descrever a história de Abraão, dizendo que Deus de repente lhe fez uma grande promessa, que ele teria uma terra longe, distante dos seus pais, e pediu para que ele fosse ao encontro dessa promessa. E Abraão foi, e Abraão conquistou aquele lugar. Ele saiu de Harã, então ele chega a Canaã, essa terra prometida. Abraão conquistou uma promessa. Depois ele passou pelo Egito, e lá no Egito ele enriqueceu muito mais do que ele já era. Depois ele chegou ao Neguebe, e aí no capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus faz outra promessa a Abraão. Ele diz: Abraão, você será pai de nações, de milhões. Eu te darei um filho, e os seus descendentes serão como grãos de areia pela terra. Que linda essa promessa, que bênção é nós ouvirmos promessas de Deus, que vêm de encontro à nossa felicidade, à nossa alegria. As palavras e as bênçãos do Senhor trazem para nós ânimo, fôlego de vida. Quando Ele nos dá palavras de vitória, palavras que nos exaltam, palavras de conquista, palavras que acrescentam bens materiais e espirituais na nossa vida, a gente fica feliz. A gente fica contente, a gente fica alegre. E Abraão vinha vindo
de uma trajetória onde ele foi conquistando, acumulando, recebendo promessas de Deus. Mas eis que de repente, no capítulo 22, Deus diz a Abraão: ei Abraão, sabe aquele filho cujo qual eu lhe dei através de uma palavra? Eu quero ele. E não era um querer simplesmente de entregar. A palavra de Deus foi muito clara quando veio Abraão. Ele disse: eu quero ele como oferta em holocausto. E eu não sei se você sabe, mas o holocausto era mais ou menos assim. Você pegava o cutelo, que era uma faca muito afiada, cortava uma parte do pescoço do animal. Tem criança que é animal mesmo hoje em dia, né? Mas Abraão tinha um filho que era promessa. Ele iria cortar o pescoço do seu filho Isaque. E depois de cortar o pescoço do seu filho, e ele esvairar em sangue até morrer, ele abriria suas entranhas, tiraria tudo aquilo de dentro dele que era impuro, cortava em partes todo o seu filho. Por isso precisava de uma faca muito afiada, chamava cutelo. E depois disso, ele juntaria tudo, colocaria em cima como oferta a Deus e queimaria o seu filho. Você entende o que é um holocausto? Você entende o que é que Deus estava pedindo a Abraão? Você entende porque a prova não era simplesmente ofertar um filho e matá-lo, mas sim sacrificá-lo de uma forma terrível, dolorosa. Era isso que Abraão faria com seu filho. E é por isso que o título desse capítulo é Deus prova a Abraão. Quando Deus prova a Abraão, Ele corta um ciclo de bênçãos e vitórias que Abraão vinha recebendo. E aquele que não conhece a Deus, quando ele recebe um desafio desse tamanho, quando ele recebe uma palavra que vem ao encontro dele, mas que não está acrescentando nada ao seu favor, ele diz: não é Deus, é o diabo. Aquele que anda e conhece a voz de Deus, reconhece o que é de Deus e o que é do diabo, o que é uma prova e o que é uma tentação, porque a tentação vem do inimigo, a tentação nos leva a pecar, a tentação nos distancia de Deus, a tentação é sem princípio bíblico, a tentação ela é gratificante para a nossa carne, para o nosso ego, para o nosso prazer, mas ela é dolorosa para o nosso espírito e nos leva à morte. Quando nós somos tentados pela nossa própria fraqueza, pelo nosso mal interior, por aquilo que está dentro de nós, por aquilo que está ao nosso redor, e ela vem e nos seduz de uma forma tão maligna que nos leva ao pecado. Eu acho que eu não expliquei direito para vocês, mas Tiago explica muito bem no seu livro, dizendo que quando nós formos tentados, livro de Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15, você não precisa ler. Jamais nós deveremos dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não se tenta pelo mal. Ele não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. As tentações são do inimigo, não é de Deus, nos leva à morte, e elas nascem primeiro dentro do nosso coração, daquilo que está dentro da nossa carne. Pode ver, quando você vai fazer um jejum, você está matando o seu corpo, para que seu espírito seja alimentado. Mas parece que quando você faz jejum, as pessoas te provocam mais ainda. Aquilo que você está tentando matar começa a crescer dentro de você. Ela não está crescendo, não.
Deixa de alimentar um cachorro para você ver o que acontece. Ele te avança, ele late, ele faz de tudo para chamar sua atenção, para que você o alimente. Quando nós estamos guerreando entre a carne e o nosso espírito, aquilo que está morrendo, tenta lutar com todas as forças que ainda lhe resta, para que você alimente. As nossas tentações são muito diferentes das provas que Deus coloca na nossa vida. Prova é algo que vem de Deus, é algo que promove um crescimento espiritual, é um caminho doloroso, é um caminho solitário, é algo que me afasta da multidão, é algo que me tira do normal, mas é algo que me aproxima de Deus, é algo que me leva à vida. A prova de Deus, ela não é tentadora, a prova de Deus, ela é privadora, ela nos priva da nossa gordura diária, ela nos priva da nossa vontade, ela nos priva da nossa carne, ela nos priva daquilo que nós mais nos orgulhamos, ela nos priva daquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Eu quero que você entenda que quando Deus fala com Abraão, houve 2 capítulos anteriores que descrevem o nascimento de Isaque. Até o capítulo 22, Abraão não levantou mais nenhum altar a Deus. Quando nós recebemos uma promessa, nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós recebemos uma vitória, nós precisamos prestar muita atenção, porque a vitória nos traz gozo, a vitória nos traz ânimo, a vitória nos traz alegria, mas ela nos estabiliza. O que é que nós fazemos depois da vitória? Comemoramos, nos alegramos, nos confraternizamos, jubilamos. Abraão parou de levantar altares a Deus. E o que mais me alegra no Senhor é que o Senhor, Ele é pedagogo, Ele não é teólogo. Ele não quer simplesmente ensinar a sua palavra. Quantos já frequentaram a escola? Eu creio que hoje em dia todos já frequentaram a escola. E a escola, ela tem uma pedagogia diferente de Deus. A escola primeiro ensina as lições, e depois que nós aprendemos as lições, nós fazemos a prova, sozinhos. Deus é o melhor pedagogo de toda a história da humanidade. Porque Deus, Ele primeiro nos põe na prova para nos ensinar a lição. Mas a prova de Deus é com Ele. Você pode dar um aleluia? O Senhor nos põe à prova, mas Ele está lá do nosso lado. A cada passo, a cada tentativa, Ele está conosco, nos conduzindo, nos testando, para que nós venhamos a aprender a lição que Ele quer que nós façamos. E se Deus é com nós, como é que é? Se Deus é com nós? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Na prova que vem do Senhor não existe reprova. Na prova que vem do Senhor, não existe reprova, porque o Senhor nos prova segundo a nossa força, segundo o nosso poder, e quando nós não temos mais força, Ele nos fortalece. Agora presta atenção, nós não queremos a prova, nós não desejamos a prova, nós só queremos vitória. Nós só queremos resultados, nós só queremos alegria. Quando Deus chama Abraão e diz a ele: eu quero seu filho, a palavra de Deus diz no versículo 3, que Abraão na manhã seguinte se levanta, prepara o jumento, leva consigo 2 servos, Isaque, a lenha, o rutelo, a guarnição, e sai. A disposição de Abraão para aceitar a prova de Deus me constrange.
Porque quando nós somos testados por Deus, testados e não tentados, através de uma prova, a maioria de nós, presente, coloco a minha cara a tapa, paramos. Deus fala: ei, vou te sacudir, o vento está vindo. Aí você vai lá na caverna e fica: ai, tomara que demora, tomara que demora, tomara que demora, tomara que demora, tomara que não vem, tomara que não vem. Quantos batem no peito e falam: vem Jesus, eu estou preparado. Não é para me matar, é para me fortalecer. Quantos fazem como Abraão? Abraão não deu uma palavra, Abraão não abriu a sua boca, Abraão não murmurou, Abraão não chorou. Quando Deus pediu seu filho Isaque, Davi, também, quando recebeu a palavra que aquele filho dele estava quase morrendo, ele ajoelhou, jejuou, orou, fez o que podia. Mas quando a criança falece, ele limpa o seu rosto, vai comer e põe vestes novas. E aí, no meio da prova de Deus, nós precisamos entender que o Senhor só prova aquele que ama. Será que você pode dizer: obrigado, Jesus? O Senhor só prova aquele que ama. Tiago diz no começo da sua carta: irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quantos se alegram durante a prova? Não dá um glória a Deus, porque não é verdade, gente. Ninguém se alegra. Tiago está te dando um conselho: considerem um grande motivo a hora da prova, porque na prova a gente sabe que ela prova a sua fé e produz em você perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que nós sejamos maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Quando Deus nos coloca à prova, Ele não está provando a tua paciência, Ele não está provando o teu caráter, Ele não está provando a tua bondade, Ele não está provando a tua mansidão, Ele não está provando a tua benevolência, Ele não está provando a sua honestidade. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que o Senhor prova o nosso coração, e nós sabemos que o nosso coração tenta sempre nos enganar. Existem desejos e coisas escondidas dentro do nosso coração que nem nós mesmos conhecemos, a não ser que nós sejamos provados. O Senhor conhece o nosso coração, e Ele sabe o que é preciso provar dentro de nós. A prova de Deus vem sobre as nossas vidas para nós crescermos. A prova de Deus vem para a nossa vida para que nós sejamos testados, para que no meio da prova nós possamos escolher se nós reclamamos de Deus ou clamamos a Deus. Quantos escolhem hoje clamar a Deus no meio da prova? Quantos dizem: Senhor, eu vou clamar a Ti quando a prova vier na minha vida. Senhor, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou falar só contigo. Eu creio que eu preciso ser provado por Ti, porque a prova transforma as nossas vidas. Quem foi provado sabe reconhecer o benefício que a prova nos trouxe. Quando Abraão acorda cedo para enfrentar talvez a pior prova de Deus sobre a sua vida, ele diz: Senhor, eu creio em vós. Eu sei que se o Senhor me mandou fazer isso, o Senhor suprirá todas as coisas naquele lugar. E quando eu encontro, através da palavra de Deus, a obediência de Abraão, eu percebo que assim como Abraão foi obediente, nós também precisamos obedecer na hora da prova. Perceba que Deus falou com Abraão: Abraão, eu quero que você vá até o monte Moriá.
O significado da palavra Moriá é lugar onde Deus quer que você esteja. Quando Deus nos coloca em uma prova, significa que nós podemos até estar bem com Deus, mas nós não estamos da maneira que Deus quer que nós estejamos. Quando Deus nos coloca numa prova, significa que Ele quer algo mais de ti, mais do que você tem dado, mais do que você acha que consegue, mais do que você tem pensado que estava bom. Deus tira Abraão da sua riqueza, da sua comodidade, da sua família feliz e diz: ei, Abraão, não é aí onde eu quero que você esteja. Eu quero que você esteja no Monte Moriá, lugar aonde Deus quer que você esteja. Na hora da prova, Deus nos requer obediência. E na hora da prova, Deus também pede para que nós sejamos vigilantes. É engraçado que quando nós começamos a ter vitória, a gente começa a ocupar a nossa vida de muitas coisinhas e o tempo para Deus começa a ficar escasso. Quando o negócio fica fácil, a gente começa a relaxar. É ou não é verdade? A gente diz: eu estou bem, estou do jeito que Deus quer, então eu vou fazer a obra no final de semana. Então eu vou buscar Deus à noite. Então eu vou orar domingo. Nós deixamos de ter tempo para Deus, porque depois da nossa vitória, a estabilidade nos prende a algo que nós deixamos de buscar durante a prova, que é a intimidade com Deus. Mas a Bíblia me mostra que Daniel, que Davi, que Jó, mesmo em meio às riquezas que eles tinham, eles adoravam a Deus 3 vezes ao dia. Gente, Daniel estava abaixo de Faraó. O governo de Daniel, abaixo de Faraó, tinham mais de 400 províncias. Você sabe o que são 400 províncias? E nós que temos um trabalho de 8 horas, às vezes 10, pequenos comerciantes, médios comerciantes, nos achamos cheios de trabalho com pouco tempo. E Daniel orava 3 vezes ao dia. E Jó, que era um homem cheio de posses, cheio de filho, cheio de comércio, cheio de bens materiais, constantemente oferecia holocausto a Deus. E Davi, no auge da sua ascensão, da sua carreira de rei, na sua intimidade com Deus, orava todas as manhãs, ofereceu parte da sua fortuna particular para construir o templo de adoração a Deus. Cadê o nosso tempo com Deus? Deus nos põe à prova para que nós possamos entender que Ele é a prioridade da nossa vida. O resto é resto. Deus nos põe à prova também para nós nos separarmos em santidade. Quando Abraão começa a sua jornada de 3 dias até o Monte Moriá, chega um momento em que ele se despede dos seus servos, deixa a jumenta e começa a seguir ao Monte Moriá. Acontece que naquele tempo, a jumenta era um animal impuro e Abraão sabia que a jumenta não podia subir com ele até o Monte Moriá. A santidade de Deus é algo tão tremendo, é algo tão constrangedor, que quando nós começamos a nos aproximar do lugar que Deus quer que nós estejamos, nós começamos a abrir mão daquilo que pode nos afastar, daquilo que não é necessário. Ei, Abraão tinha servos, mas ele fez o seu filho carregar a lenha. O que é responsabilidade nossa, nós não podemos terceirizar para outras pessoas. Quando nós estamos na prova, a santidade é você e Deus. Você pode pedir: irmã, ora por mim.
Vem fazer uma campanha comigo, porque os irmãos fortalecem a nossa fé. Mas se você não orar, se você não se separar, se você não se preparar, a santidade está distante de você. Abraão tomou sobre si essa responsabilidade. Abraão tomou sobre si o que era de responsabilidade dele, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo servos, mesmo tendo jumento para carregar. Ele falou: é minha responsabilidade a adoração, a santidade com Deus. Sou eu e Deus. Você pode vir aqui todos os cultos, meu irmão. Você pode vir aqui a sua vida inteira, mas se você não entender que Deus não está só aqui, Deus está em todo lugar. Os olhos de Deus estão fitados em todo o lugar. Que você precisa ser santo o tempo todo. E ser santo não é ser careta. Ser santo é ser separado dentro do mundo. Ser santo é ser bênção, é ser luz para quem está em trevas. Ser santo é andar em santidade com Deus. Ser santo é tomar sobre si a responsabilidade de carregar o que Deus mandou você carregar. É difícil, é. Jesus no Getsemane, ele disse: Senhor, se for possível, afasta esse cálice de mim. Mas a responsabilidade de levar sobre si as tuas feridas, as tuas dores, as minhas feridas, os meus pecados, estava sobre ele. E quando Deus se calou diante do clamor de Jesus, Jesus se levantou e foi ao encontro do chamado, do propósito que ele tinha na terra. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando